tarde. Estamos começando mais uma edição do Encontro com a Verdade, espaço semanal na sua rádio Amizade FM, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas. Direção-geral, Daniel Quintana. Apresentação, Claudiomar Pereira da Cunha. Apoio técnico, Henrique Salvatore e Jesus Peixoto. Apoio cultural, Jaques Oliveira Negócios Imobiliários. Unopar Polo Canguçu, Sistema Sears, de ensino à distância. Novo Amanhecer Terapias Holísticas e vereador César Silva. A todos os colaboradores e apoiadores, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Hoje, a nossa convidada é uma pessoa que tem uma larga história no município de Canguçu. E ela me dizia, mas hoje eu sou aposentada. Digo, sim, por ser aposentada nós vamos esquecer toda a folha de serviço prestada? De jeito nenhum. E como o nosso espaço, professor, tem por finalidade homenagear pessoas que têm uma folha de serviço prestada para a comunidade canguçuense, pessoas comprometidas com o nosso município, com a nossa história, com a nossa identidade política, econômica, social, nós resolvemos lhe convidar para justamente prestar esta homenagem. Durante 1 hora, nós vamos conversar nesta roda de mate que o Peixoto nos viabiliza aqui, de uma forma muito amável sempre, sobre assuntos diversos, de uma maneira informal. Como eu costumo dizer, o Encontro com a Verdade é uma roda de mate entre amigos, que é transmitida ao vivo pelo Facebook. Depois ela fica rodando na internet e vai para o meu canal, o Veritatis, no YouTube. Então é uma forma um pouco diferente de fazer rádio, de fazer notícia, de maneira que quando termina o nosso espaço aqui, não acaba ali, permanece, eterniza-se na nuvem, na internet, valendo-se desses meios eletrônicos maravilhosos que, quando bem utilizados, trazem muito proveito extremamente positivo para quem os opera com racionalidade e seriedade. A nossa convidada é a professora Ivete Poças da Silveira, a quem nós abrimos de imediato a palavra para que ela faça a sua saudação preliminar. Prazer enorme em recebê-la, professora Ivete. Fale próximo ao microfone. O prazer é meu, né, Claudiomar? Eu até tomo essa liberdade de chamar de Claudiomar, o nosso professor Claudiomar. Te parabenizar, né, pela iniciativa desse programa. Encontro com a Verdade. Como a gente precisa de verdades, né? O que é a verdade? Eu acho uma coisa bem séria para a gente pensar hoje em dia. Cada um tem a sua verdade, cada vez está mais difícil a gente saber o que é verdadeiro e o que não é. Mas eu te diria assim que foi com muita surpresa, com muita alegria também, que recebi o convite para participar hoje. Sei que muitas pessoas, importantes personalidades do nosso município já estiveram presentes. Sempre que eu posso, eu assisto ao vivo, se não assisto depois, como tu disseste, né? A gente tem essa maravilhosa oportunidade de, às vezes não ao vivo, né? Mas no momento, mas depois poder assistir. Então eu acho que tudo isso é uma questão de amor à nossa terra, né? Os laços que nós temos em comum é sermos conterrâneos.
lutar pelos direitos da grande maioria, pelo menos. E não tem como, Cláudia Mara, eu não retornar a uma agregação cultural que aconteceu, nem lembro em que anos. Há uns 30 anos atrás. Há uns 30 anos atrás, né? Rodrigo nem era nascido. Né? Então, assim, o que é o amor às pessoas? Era uma agregação que nós convidávamos vocês, né, a Prefeitura Municipal, lideranças comunitárias, e nossa associação, na época, no auge, assim, que a gente tinha um trabalho maravilhoso, comunitário, e que os casais, primeiro, né, os homens, depois as mulheres, a gente foi lá para o Morro Redondo e passamos um final de semana ouvindo palestras, as pessoas eram ouvidas, agricultores, trabalhadores em todas as atividades ali da Coxilha dos Campos e arredores. E que trabalho lindo, né? Eu lembro que depois as pessoas nos procuravam e nos abraçavam, agradecendo. Que maravilha tinha sido aquele momento. E como nós precisamos, na nossa vida, de momentos para parar, para refletir, para ouvir. E isso em toda a nossa existência, né? É verdade. Professora Ivete, o que nos motivou a retornar para esta emissora, além dos convites que foram formulados pelo Peixoto, pelo Daniel, foi justamente essa ideia que nós temos, que a grande mídia é equivocada, ela trabalha em cima do desvalor de resultados, ela trabalha com a inversão da pirâmide social. Nós aqui neste espaço, que hoje, graças a Deus, já está consolidado na comunidade canguçuense, na região, a gente está conseguindo fazer exatamente o contrário. Privilegiar os verdadeiros valores da existência humana. Os trabalhadores, né? Exatamente. Em tantas áreas importantes. Exatamente. Por isso, pela sua liderança, especialmente na comunidade da Coxilha dos Campos, é que nós estamos hoje conversando. Pelo seu trabalho na educação, que eu tive a oportunidade de acompanhar praticamente até o fim, porque lembro quando eu estava na Delegacia de Educação, coube a mim acabar o teu processo de inativação, de aposentadoria. Tá? Eu tenho essa honra. Lembro do teu processo, especialmente, e lembro do processo do professor Sebastião Ribeiro Neto, que também coube a mim. O professor Sebastião, nós temos uma história, né? Ele foi meu professor, meu diretor, tá? E depois foi meu aluno, quando ele fez direito. Tá? As voltas que a vida dá. Né? E ao encerrar a sua atividade no magistério, quis o destino coubesse a mim, justamente, elaborar, consolidar o processo de limpeza de tela dele para a inativação. Nós... Eu não sabia disso. Exatamente. Nós, tá, eu e tu, tivemos caminhadas enormes no trabalho social, comunitário, juntas. Tá? Depois acabei me casando com a falecida Gisele, que era da tua família também. E que foi minha aluna também. Que foi tua aluna. E na hora de colher o louro do trabalho, do dever cumprido, coube a mim fazer o teu processo de aposentadoria. Mas eu gostaria que tu falasse para nós, antes de falar na Academia Canguçuense de História, antes de falar no tradicionalismo, que tu também participa no CTG Sentinela das Coxilhas, eu gostaria que tu rememorasse um pouco do trabalho comunitário que foi feito sob a tua liderança e de outras pessoas extremamente ligadas aos interesses daquela comunidade lá na Coxilha dos Campos. Pois é, a minha família, né, o meu pai, o Silveiras, lá da Coxilha de Silveiras, que depois foi para a Coxilha dos Campos, então eu não nasci na Coxilha dos Campos, porque quando meu pai e a mãe casaram, meu pai era ferreiro, e ele inicialmente começou a vida no Rincão da Cruz, no interior do município de Pelotas. Depois
por achar que era mais importante, foi morar no Posto Branco. Naquela época que ser ferreiro era muita atividade. Era na época que todo mundo andava de carroça, a cavalo, então tinha aquela função toda, né, de trabalhos nessa área. Só que depois o meu pai, em 1962, ele teve problemas de saúde e o médico, né, recomendou que ele voltasse para Caxias dos Campos. É interessante, mas geograficamente, parece assim, Posto Branco a 10 quilômetros, né, para a zona norte, vamos dizer. Caxias dos Campos a 10 quilômetros para a zona sul, a cidade, comparando aqui com a cidade onde nós estamos agora. E tanta diferença assim, tanta diferença assim. A altitude do Posto Branco e da Caxias dos Campos, para quem tem problema de asma, que era o que ele tinha sido detectado, era uma diferença enorme. O pai na Caxias dos Campos não tinha problema, né, de saúde, não faltava o ar, né, para o Posto Branco, 62. Só que aí, em 64, eu vim aqui para o Colégio Nossa Senhora Aparecida, porque naquela época a escola lá, né, naquela época grupo escolar da Caxias dos Campos, só tinha até atualmente, né, a Escola Estadual Maria Moraes Medeiros. Naquela época ia até apenas o 5º ano. E nós, então, quando concluíamos o 5º ano, a gente tinha que fazer uma admissão ao ginásio, porque o Nelson da Costa Grigolete, nosso conterrâneo lá, ele era vice-prefeito municipal, mais ou menos, nesta época. Isto. E nós não tínhamos telefonia. E hoje em dia, falar em telefone até meio, parece assim, fora de contexto. Mas não tinha celular. Não existia. E o fixo era muito caro. E o fixo era muito caro. E o Nelson teve um espírito assim, muito empreendedor, e muitas pessoas nos ajudaram, fizeram mutirões, para a gente colocar a telefonia fixa na Caxias dos Campos. Imaginem só, colocar postes e fiação com aquelas argolinhas nos fios, estes 10 quilômetros, né? Então, teve muitas pessoas que ajudaram, né? E muito trabalho e muito dinheiro envolvido. E começamos com a telefonia. Em 83, quando nós fomos lá, estava... Tanto é que quando o Nelson, né, a gente começou a ajudar, o meu marido até ajudava como motorista num carro, né, particular do Nelson, ele disse, bom, nós vamos ajudar em tudo, só não temos condições de colocar o telefone, de tão caro que era. Falando do Dr. Nelson, Gislaine está te ouvindo, te mandando abraço. Obrigada, Gislaine. A Gislaine é uma amiga de sempre, né? E então, assim, Cláudio Mar, até para dizer como as coisas mudaram nesses anos, né? Começamos com o telefone, aquelas mesas que nem antigamente era aqui na cidade, com ramais e tal. Éramos 9. Aí, no fim, conseguimos, tiramos dinheiro da poupança, arrecadamos tudo que a gente pôde, colocamos o tal telefone. E aí? Aí era aquele problema, precisávamos de ter telefonistas, e como proceder legalmente com carteira de trabalho, como é que nós poderíamos regularizar as situações. Eu lembro que nós fomos algumas vezes a Porto Alegre, né, para ver o que nós podíamos fazer, e foi então que surgiu a ideia de criarmos uma associação de moradores, que quantas noites, né, Cláudio Mar? Noites e noites que nós passávamos ali na escola. A diretora era Beatriz Zanetti da Rosa, uma pessoa admirável também, que nos cedia, tu ias, e a gente nos reuníamos, um grupo, elaborando estatutos, e nem sei quanto tempo de trabalho, sem internet, não tinha nada, não é porque não existia nada, né? Era tudo no papel, com dificuldades para registrar, para fazer um trabalho bem feito, porque também tinha... Assim, hoje em dia tu imprime uma coisa, tira uma letrinha, fica no capricho. Naquela época não, tu fazia um documento, às vezes com carbono, aquilo manchava, outra realidade, né? Então, assim, como que a nossa comunidade vai esquecer disso? Não podemos esquecer. Nós não podemos permitir, eu até acho assim que tinha que ter uma cadeira nas escolas valorizando a história local. Por tudo que passa, né? Para as pessoas que trabalham voluntariamente,
Porque uma coisa é teu trabalho ali com aquele horário. E aquele trabalho que tu faz extra, que tu faz, né, de dedicação, nós tivemos muita. Acho que a nossa comunidade foi muito abençoada naquela época. Não é dizer assim, hoje, não, eu não sei, é outra história. Hoje em dia é outra história. A gente não pode nem criticar as coisas que não acontecem hoje em dia. Eu acho que as pessoas estão cada uma mais envolvidas consigo mesmas, assim, não sei até que ponto isso é bom. Eu acho que não é bom, né? Eu tenho certeza que não é bom, professora. Né? Aí foi criada a associação. Eu lembro, inclusive, a inauguração. No final de todo esse processo de criação da associação, nós tivemos a discussão dos estatutos. Que reunião tensa. Foram 4 horas. Assim, né? Foram 4 horas. Eu não sei se hoje eu conseguiria, Peixoto, ficar em pé. Era calor. Eu lembro que o mês era quente. Tá? Dentro de uma sala, falando por 4 horas. 98% das pessoas presentes queriam o melhor. Mas tinha 2% que só criavam problema. Tinha um artigo no Estatuto, por exemplo, assim, eles implicavam com o acento que não havia sido colocado por um erro de datilografia. E eu mantive, com o apoio da grande maioria, mantive o equilíbrio e a serenidade necessária para não brigar. E chegamos ao final com a aprovação, fundação da associação. Né? Foi uma coisa maravilhosa. Né? E foi uma associação pujante. Sim, né? E a nossa associação, assim, sem orgulho, um orgulho positivo. Sim. Ela serviu de exemplo para as demais, porque nós somos pioneiros. Né? Ao todo, a gente criou 46. Então, assim, o que a gente sentia naquele momento, era todo mundo ajudando, todo mundo querendo, todo mundo buscando, porque nós sabíamos que se tivesse um telefone na comunidade, todos seriam beneficiados, independente de ter um ramal nas suas casas individualmente. Porque a gente ia na central telefone, qualquer cidadão que estivesse passando, não sei de onde, usava a telefonia. E assim, hoje em dia, por exemplo, as pessoas, ninguém vive mais sem telefone. Né? Ele já nos serve até de proteção para a nossa vida diária. O telefone, hoje em dia, nós não sabemos mais, eu acho, viver sem o telefone. Só eu sei. Negativamente e positivamente ele pode ser usado, né? Porque, por exemplo, tu estás numa cidade, o teu filho e a tua filha estão ali. Bom, vamos nos encontrar em tal lugar. A gente sabe onde está, onde vai se encontrar, em que hora está se desocupando. Na alegria, né, e na tristeza. Então, ele serve para muita coisa. Com certeza. Né? E naquela época, imagina, né? A gente ter um contato. Tanto é que a primeira vez que o telefone tocou dentro de casa, eu não acreditava. A gente emocionou, porque o telefone, nós temos um telefone, parece mentira que tinha um telefone, né? É verdade. Depois disso, houve um projeto também executado com o apoio das lideranças e do governo. Eu também estava nesse meio na época, né? Exatamente, do Banco do Brasil, né? Para aquisição de maquinário. E aquele maquinário? Pois é, Cláudio, o Fundec, Fundação Banco do Brasil, a gente fez um trabalho muito bonito, muito também assim, de doação de pessoas. Quantas noites também, porque o Banco do Brasil, eu me lembro que na época o Adeuci Camargo, que era um conterrâneo nosso, também foi muito parceiro, e muitas pessoas, não dá nem para citar, a gente lembra assim, mas... E aí também reuniões para a história, a gente teve que fazer todo um histórico da comunidade com embasamento em variadas áreas. A gente até tem, eu tenho esses documentos tudo. Imagina. Eu sempre ainda sonho em fazer um memorial lá nos campos, no local, nem que eu pegue uma peça na minha casa, mas eu ainda quero deixar, é o meu sonho, assim, de deixar isso com acesso para as demais pessoas olhar. Então eu me lembro que o Fundec era a Fundação Banco do Brasil, que nos conseguiu um recurso
extremamente significativo, que foi construída aquela sede maravilhosa, comprado equipamento, assim, a gente foi ouvindo, e um grupo de senhoras achou que uma malharia, compramos todo um maquinário, tudo para uma malharia funcionar, tratores enormes, era assim, foi uma coisa muito superior às expectativas. O patrimônio que nós conseguimos adquirir na época com o Banco do Brasil, eu acho que nenhuma outra associação aqui no município até hoje conseguiu. E graças ao trabalho, a gente confiava muito uns nos outros. Isso é uma perda, que é a perda que eu mais lamento na vida. Nós não podermos confiar mais uns nos outros. Eu quero dizer assim, por exemplo, antigamente tinha o conselho fiscal das entidades, e assim, tanto da associação, como da igreja, como do CTG, como do Itararé, seja do que for. Tinha o conselho fiscal, a gente confiava naquele conselho fiscal. Hoje, tem. Mas naquela época, seu Peixoto, a gente não revisava. A gente acreditava que o Conselho Fiscal estava fazendo tudo direitinho. Nós confiávamos uns nos outros. Então, muitas pessoas passaram. A nossa associação foi inaugurada no dia 30 de novembro de 1985. 30 de novembro de 1985. Foi um evento maravilhoso, lindíssimo, né, que a gente fez. Que eu tenho as fotografias, tenho as fotografias, tenho do pessoal do Fundec lá, os tijolos, o primeiro maquinário, eu sempre registrei. Por exemplo, aquelas caixas d'água lá da comunidade, sim, que na época que o Nelson era, eu não lembro se prefeito ou vice-prefeito, acho que vice-prefeito, até quando começou o abastecimento de água, com aquela caixa d'água com capacidade para 50 mil. Eu tenho as fotos com os meus alunos pequenininhos, que agora são até avós, nas várias posições da caixa d'água, indo para lá, porque a caixa d'água naquela altura, lá naquela pedra, né, que é na entrada da vila, a dificuldade que foi colocar aquela caixa enorme lá em cima, né? E nós tiramos as fotos em todas as... Porque aí quando ela ficou para cima, e para fazer ela deitar... E eu tenho essas fotos com os meus aluninhos do lado, acompanhando, porque a gente considerava uma coisa tão importante que a gente estudava, né? Fazia os trabalhos de sala de aula, eu sempre fui muito... Criando os textos, as crianças escreviam sobre o que elas estavam vendo, né? O abastecimento de água, que até hoje nós temos esse abastecimento de água comunitária. Então é muita coisa que aconteceu, né? Vamos fazer um stop aqui. Não sei se a nossa convidada vai pegar um mate, para registrar. É muito dinâmico aqui as entradas, só ficam 5 comentários ali, já entra mais. O Marco Cavalheiro, filho do João Carlos e da Argênia. Ai, que lindo. A de Canoas. Como é bom ouvir um pouco da nossa história, histórias que o tempo e a distância não separam. Mesmo de longe, sigo ligado. Fraterno abraço. Que lindo, um abraço para essa gente. Aglai Camargo do Amaral. Parabéns, professor Ivete. Sempre trabalhando pelo bem da Coxilha dos Campos. Saudades das suas aulas. Wilson Almeida, que é chefe do setor de consórcios da Panambra, sempre nos acompanhando. Boa tarde, doutor Provomar, como tem passado? Cada vez mais me cativa o seu programa, pois é de imensa utilidade. Um abraço. E hoje esse mérito se deve à nossa convidada, né? A Gislaine nós já registramos e já desapareceu, parece que é Sara Gayer que estava ali. A Sara Gayer também se manifestou, mas já sumiu daqui. A Sara é uma história de amor, assim. Que bom. Porque quando eu estudava aqui na cidade... A casa que eu morava ali na General Osório era do tio Osmar e da tia Bertildes Goulart. Ela era prima da minha mãe, mas como irmãs. Então, eu era cercada por árabes. Tinha o falecido, né, o Hernani. Isso. No sobradinho da Casa Esperança, a padaria Modelo, e depois um açougue, que era os prédios eram do tio Osmar ali. E
do Rashid, o pai do atual Rashid. Isso. E o seu Hamid. E o seu Hamid, casado com a dona Alba, o seu Hamid, árabes, né? Casado com a dona Alba, que é de Pelotas, que os dois moram agora em Pelotas, que é aquela casa que recentemente agora foi vendida, que é uma loja nova aqui, que era Boa Sorte, Casa Boa Sorte. E o seu Rashid, e a Sara, a querida Sara, é filha do seu Hamid e da dona Alba. Pois ela se manifestou ali, só quando mora eu fui aqui, falar, mudou Ela ali o... disse parabéns ao programa Beijo de Ivete. Olha aí, ó. São assim, porque houve uma época que nós tínhamos muitos árabes aqui. E eu sempre fui muito amiga deles, porque eu vivia cercada pelo que eu nunca aprendi, porque era uma língua muito difícil, né? Mas o Nabi, que é o Rashid atual, o nosso atual Rashid Abdallah, é filho do seu Rashid. Eu falava isso há poucos dias em casa, que está sumindo essas lojas que nós tínhamos aqui, gente. É verdade. Mas não ficou nisso, professor Ivete. A Luciana Ribeiro Pereira, minha comadre, tua amiga. Querida Luciana. A Exilda Barbosa, minha prima, tua amiga. O Expedito de Freitas, lá de São Paulo, está sempre nos acompanhando aqui em Canguçu, porque ele é do Sul, né? Ele mora em São Paulo, está com a gente também. A Marlene, nossa Marlene Cruz do Amaral, do Zé Luiz. A Marlene, a nossa conterrânea querida. Isso. Marlene. A Simone Silveira, a Neida Pereira Goulart, minha parenta, prima da minha mãe, que é sogra da professora Patrícia. Do Alex, sim, exatamente. A Patrícia é minha sobrinha. Isso, exatamente. A Márcia Morales Nunes, lá do Terceiro também, o Joacir Salvador, a Inalda Rodrigues, a Cláudia Borges, o Írio Rates, a Angélica Mota de Mota e a professora Isabel Canês. Tá? Esse pessoal está interagindo com a gente e que nos deixa muito honrado, tá? Que eles façam isso, né? Porque de forma bastante bonita eles legitimam este espaço e ajudam na homenagem que a gente presta para cada convidado, que no caso hoje és tu. Vamos retomar. Onde estamos? Nós estamos... Misturamos os assuntos, misturamos uma barbaridade. Estavas falando da Sara, né? Da cultura árabe. Amigos queridos que a gente tem, que tivemos. Eu convivi com eles desde pequenininha, né? Eram pessoas maravilhosas, os que ainda estão nesse E eu, plano. assim, eu tive o privilégio de ser muito amigo do seu Rashid, o pai do nosso atual Rashid, né? Do Salem, o Salem da Elodina, que a Elodina casou com a Elodina, que era de Piratini. O Salem, companheiro, todos eles aqui eram muito amigos, pessoas muito queridas. O interessante é que eles foram se mudando, né? Acho que morreram em Canguçu somente o Hernani. Porque o seu Rashid já estava em Pelotas, né? Sim. O seu Hamid está em Pelotas. Eu tenho bastante contato com o seu Hamid e a dona Alba. E também, assim, como esses árabes chegaram aqui, que é outra história, lembra de malinha, só com a malinha, né? E eles, com o trabalho deles, eles eram, como é que se chamava? Mascates. Os mascates. Tanto é que o Salem, que tem agora aquelas lojinhas ali naquela quadra, perto do São Lourenço ali, tem, né? Com o trabalho deles, né? Exato. Eles iam de casa em casa, iam lá para a Colônia Z3 vender, e eles foram adquirindo com trabalho, né? Com trabalho. O Hernani, quando ia lá para o Terceiro, parava lá na casa do meu avô, onde a gente morava. Sempre muito amigo. Duas enormes malas, eu não sei como é que conseguia carregar, e o avô emprestava uma charrete para ele, um faito, não era charrete. E ele saía distribuir. Foi lá que ele conheceu a prenda dele, né? Porque o castelhano Antônio, exatamente, morava em linha reta, o sogro do Hernani, eu acho que em linha reta uns 10 quilômetros da sede da estância do meu avô. Lá ele conheceu a Neiva. Lá tudo começou. Lá tudo começou, quando ele era mascate. E uma pessoa que deixou muita saudade, né?
O Herculano Marçal, nosso colega aqui também, nos dando um abraço. A Sara dizendo, saudades das jantas árabes na sede do PMDB. Isso mesmo. Ah. A dona Alba fazia aquelas, porque morava ao lado, né? Isso. Ela fazia aquelas McLuhan, aquelas comidas maravilhosas. Era. Mas tá, professor Ivete, nós já estamos com 17 horas, 31 minutos e já nos encaminhamos para a segunda metade do programa. Academia Canguçuense de História. Nós temos conhecimento que tu ocupas uma cadeira nesta entidade que congrega canguçuenses ilustres e que resultou de um trabalho muito importante realizado pelo coronel Cláudio Moreira Bento, que organizou essa entidade. Fale um pouco para nós acerca da sua participação na Candis e do trabalho realizado por essa entidade. Pois é, a Candis foi fundada no dia 13 de setembro de 1988. O ano que a minha filha, que é a nossa única filha, nasceu, né? Eu tinha a Ivana bebezinha. A Ivana nasceu em maio e a academia foi inaugurada em 13 de setembro do mesmo ano. Só que antes, né, tinham as reuniões preparatórias para a fundação da Candis, e eu me lembro que uma pessoa que foi que trabalhou muito também na época, o nosso saudoso Adão Jesus Marques Pereira, o Jesus Pereira, que a gente... Jesus Pereira. Né? E eu tinha muitos contatos. E também eu era muito amiga da professora Marlene Barbosa Coelho. Eu acho que a professora Marlene Barbosa Coelho é um marco na cultura em Canguçu. Com certeza. E, assim, quando o seu Gilberto Moreira Mussi foi prefeito municipal, eu já trabalhava na Prefeitura Municipal. Eu trabalhei na Prefeitura Municipal desde praticamente a fundação da Secretaria Municipal de Educação, que o professor Sebastião Ribeiro Neto me convidou. Aliás, nem me convidou, eles me botaram, né? Porque naquela época a gente não decidia muito. Não tinha muita chance. Eu lembro que eu trabalhava na escola rural, aquelas escolas rurais, Escola Rural Santa Rita, lá na Florida, numa fazenda do seu Maurício Vargas, falecido seu Maurício. E eu estava começando a trabalhar e a delegada de educação, uma pessoa que eu quero muito bem, Clélia de Souza Dias, a professora Clélia foi me visitar lá. E depois o Sebastião estava sendo fundada, né, a Secretaria Municipal de Educação, e uma noite me chamaram, né, o Sebastião e o seu Queca, me chamaram para uma reunião no Salão Nobre da Prefeitura. Eu vim, não sabia o que se tratava. Aí era assim, a delegada de Educação, na época a professora Clélia, acompanhada de uma outra assessora, a dona Maria Silveira, queriam que eu fosse para a Delegacia de Educação na época. E o Sebastião e o seu Queca pedindo para mim ficar na Secretaria Municipal, porque estava sendo fundada. E eu não sei por que estava ali, porque eu não decidi nada. Foram eles. E no fim, o Sebastião com aquele jeito, e o seu Queca, que a Secretaria estava sendo criada, que precisavam muito. E então me colocaram na Secretaria Municipal de Educação. E depois, quando o seu Gilberto foi prefeito, eu continuei trabalhando na Secretaria Municipal de Educação. E cultura, que a cultura estava dentro e era um trabalho na cultura, é aí que eu quero chegar. E a professora Marlene tinha um acervo dentro da casa dela. Ela afastava os móveis das paredes e colocava as coisas. A casa dela já estava se apequenando. E muito o seu Armindo, o saudoso seu Armindo, que era um motorista, né? Nós íamos para o interior de Canguçu, arrecadando, principalmente nos cemitérios desativados, assim, dados, informações nas lápides, porque muito da nossa história está registrada nos cemitérios, né? Com certeza. Muita coisa a gente consegue ali. E então a Marlene, eu admirava muito a Marlene, porque ela lutava. E aí, então, naquela época, quando o seu Gilberto foi prefeito, nós começamos a ter um desenvolvimento cultural, não porque eu trabalhasse nessa área, que eu fiquei de responsável, mas porque tinha realmente, concretamente, um envolvimento muito grande. A gente fundou muitas coisas culturais, a gente fazia muitos encontros, movimentos, mostras,
vernissagens, muita coisa, assim, bem espraiada, assim, a gente fazia muita coisa que também a gente tem essas fotos e tem esses registros com muita saudade, assim. Aí foi criado depois, né, a cultura ali dentro da Secretaria de Educação, dentro da Secretaria de Educação, na época a dona Laidi era secretária municipal de Educação e Cultura. E a Marlene sempre essa lutadora. E depois a Marlene, como era a característica dela, muito bem a Candice, Academia Canções de História. Ela com o Coronel Cláudio Moreira Bento e outras pessoas. Ela era praticamente o braço direito. Ela, impecável, porque a Marlene pesquisava, a Marlene era minuciosa, ela era muito dedicada e muito amorosa com a cultura, com as coisas, preocupada que o nosso acervo estava indo para outros municípios, sendo deteriorado. E como é até hoje? Né? Infelizmente é até hoje. O abandono da cultura até eu diria assim que é um caso de polícia, porque a gente está perdendo os nossos valores, os nossos músicos, os nossos artesãos. Tem gente aqui no interior de Canguçu que faz trabalho em cestaria, um dos nossos artesãos mais antigos é o Jesus Peixoto, nosso colaborador. Em madeira, com os mais variados materiais, com material que a gente às vezes nem dá importância, que fazem trabalhos maravilhosos. E não é valorizado, né? A cultura não está. Eu fico preocupada assim, de ver músicos maravilhosos, valores maravilhosos, artesãos e artesãs que fazem. E porque a cultura, Cláudia Barça, a gente vai levar para o lado econômico, ela é autossustentável. Com certeza. Né? A gente vê cada vez mais que a cultura, economicamente, ela embasa a economia até de um município. Eu não estou dizendo absurdos. Não. Eu sei concretamente de lugares que é a cultura que desenvolve. Economicamente. Eu nem estou falando da parte cultural, social, a renda, emprego, que é tudo isso que nós queremos. Eu não quero, para os meus conterrâneos, para a sociedade brasileira ou mundial, protecionismo. Eu quero emprego, eu quero trabalho, valorização. Eu acho que é esse lado humano, que eu acho que só o trabalho dá. Eu acho que essa coisa de dar. Até uma pessoa que te pede uma coisa, vem cá, te ajuda a fazer tal coisa, vão ali limpar um pá. Eu acho que nós temos que fazer com que as pessoas tenham amor ao trabalho, que chegue o fim do dia, elas estão sujas, imundas, ali cansadas, mas cheias de prazer, porque eu trabalhei. É isso que eu quero, trabalhar. Não sei se o meu pai, que faleceu com quase 80 anos, meu pai era um exemplo de trabalhador para mim. Com certeza. Meu pai naquela atividade de ferraria, que sempre exigiu muito fisicamente dele, porque trabalhava com soldas e sem proteção, com carvão. Inclusive prejudica muito a saúde. Exatamente, inalando. Eu me lembro aquelas rodas que fazia de fogo para... Da forja. Para as rodas, para trabalhar. Eu me lembro que nós escondidas, né, eu e minhas irmãs mais velhas, nós nos escondíamos para ver aquele foguinho avermelhando o ferro. Que coisa linda. Como o trabalho de ferreiro é uma coisa linda, né? E aí o meu pai chegava de noite cansado, todo sujo. Mas que prazer ele tinha de vida. Ele faleceu com quase 80 anos, ele andava de bicicleta, ele... Tu lembras bem, né, Claudimar, assim, daquele exemplo, uma pessoa que nunca estudou, Henrico, ele nunca entrou numa escola. O que o meu pai aprendeu foi no quartel e com a mãe. Então ele tinha orgulho, assim, e ele era, para mim, o maior exemplo de leitor. Meu pai era um grande leitor, sem nunca ter ido na escola. Autodidata. Aprendeu e gostava de ler. E, por exemplo, se a gente vai levar até para o lado da matemática, ela sei o que é um trabalho de ferreiro? Medir, calcular, isso te aquece, quanto vai... Aquele ferro vai ter aquela movimentação. Eles eram engenheiros, né? Impressionante, né? Eu acho isso lindo. Eu tenho muito orgulho dessa atividade. Assim. Ali na Coxilha existia 2, agora existe um e praticamente a situação de saúde não lhe permite mais. Pessoas que se notabilizaram como autodidatas nessa área da engenharia mecânica, da construção, o teu pai e o Celso, né? O Celso Fonseca, tem muitos, o tio Zeca, o irmão do pai também, que fazia muita coisa na oficina, que era uma oficina São José, que era uma coisa... Mas voltando para a Candice, senão nós vamos... Sim. Assim, a Candice, então, foi fundada em 88.
Em 1988, tá, eu sempre, nos primeiros ali, quando a Ivana era muito bebezinha, amamentando e tal, não pude, claro, me dedicar muito naquele momento, mas sempre junto da Marlene. A Marlene, a gente foi muito parceiras, sempre juntas, a Marlene. Daí um tempo, aí os acadêmicos foram sendo escolhidos, né, seus patronos, e depois eu nem sabia, o Coronel Cláudio fez uma reunião com antigos moradores lá da Coxilha dos Campos, que não estão vivos agora. Aliás, o Sideral está vivo. Sideral. E o tio Jaime Santos de Campos, o tio Edson, eram 3 ou 4 desses campos mais lá antigos. E eles queriam que esses cidadãos, né, escolhessem qual a personalidade da Coxilha dos Campos que eles indicariam para ser patrono. E eles escolheram Hermílio Soares de Campos, irmão do seu Hélio Garcia de Campos, que é o mais conhecido, porque tinha comércio lá, à né? esquerda ali, quem chega. Que ele tinha materiais de construção, ele e a dona Mary, né? Que eram grandes comerciantes ali. Então, o Hermílio Campos. E o Coronel Cláudio, o que eu considero até agora, assim, toda a atividade do Coronel Cláudio como presidente fundador da nossa Candis, ele é uma pessoa que busca muito, que procura muito, que ouve muito, e ele então, essas pessoas, né, o tio Jaime Sideral e o tio Edson, eles indicaram que eu fosse, né, então, a ocupante da cadeira. Então, o meu patrono é Hermílio Soares de Campos. Que coisa linda, hein? Por indicação deles lá. Porque muita gente achava assim, tem que ser o tio Jaime, porque o Jaime Santos de Campos foi uma personalidade inesquecível e que sempre tem que ser homenageada, né? Agora no Oriente Eterno, mas uma pessoa fantástica. Ele tinha assim um espírito comunitário que é uma história falar. Eu acho que um programa a gente não conseguiria falar tudo que o tio Jaime sempre representou de empreendedor, E a figura humana e solidária, né? Muito. Humana e solidária. E aí, então, por isso que eu assim, eu nem sabia de nada que isso acontecia, depois é que então não teve assim, foi lá o Coronel Cláudio ou quem quer que seja, não. Eles fizeram um trabalho, escolheram tanto, né, essa personalidade para ter a cadeira, e eu como ser a apresentadora e a mentora desse trabalho dele, porque o seu Hermílio também é uma história muito bonita, que tem lá na Candis, todos nós, né, os acadêmicos, a gente apresenta o trabalho e fica toda a história lá. E é muito bonito, a gente se apaixona, né, porque quando começa a estudar, quantos vultos maravilhosos nós temos em Canguçu, né? É verdade. Que são dignos. E quanto à história, o registro da história, eu sempre, assim, eu lembro muito do Coronel Cláudio, porque às vezes tem pessoas, né, Cláudio Mário Peixoto, até pro Henrique, que falam assim, por que só tem coisa que fala na família Bento, ou não sei, porque eles escrevem. Mas sem dúvida. Por que nós não escrevemos sobre a nossa família? E é o que sempre o Coronel Cláudio está nos colocando. Escrevam, cada um tem uma história, uma linda história. E a gente não costuma registrar, né? Pensa no teu pai. Tu pode escrever um livro sobre o teu pai. Eu posso escrever um livro sobre o meu. Cada um de nós, né? Pode escrever um livro com a história da sua família. As suas raízes. As suas raízes, a história. E cada um nessa diversidade de situações, de onde estão, tem uma história. Eu estou me desincumbindo dessa tarefa, professor. No ano passado, eu fui convidado para participar de uma antologia de contos e causos. Então eram 4 autores e um dos autores, eu pude ali incluir alguma coisa a respeito da história do 3º distrito de Canguçu. Gostei tanto do assunto, foi uma edição limitada, não fiz lançamento, nem coisa nenhuma, apenas publiquei na internet e logo em seguida se esgotou. Gostei tanto do assunto que eu agora estou fazendo, já deve estar em torno de 70% pronto,
um livro voltado à história do terceiro distrito de Canguçu. Importantíssimo. Assim, de uma forma bastante, uma expressão que uma gurizada usa, light, também através de contos, de causos. E fica mais, o pessoal prende mais. Exatamente, prende mais. E, Cláudia Mara, então eu vou ter que fazer uma referência a um acontecimento. Eu não lembro. Ai, que tempo, eu estou meio perdida no tempo ultimamente, mas não faz muito. Bem-vindo ao clube. Né? Nós tivemos a Rádio Campus, uma rádio comunitária, que assim, nós temos alguns jovens assim que fazem muita coisa pela Cachoeira dos Campos, que a gente tem o maior orgulho. Eles tiveram há anos atrás Cascudo e companhia, que eles eram... Eu lembro. Eles eram palhaços, porque nós temos aqui, eu digo aquela turma assim da Cirlei, do seu Walter Leal, que uma paixão, ele era fundador da nossa... companheirão, né? Pessoas admiráveis. Então ele era o Eduardo dos Santos Leal, o Eduardo, que é professor municipal, o Charles, que agora é o Charles Busker, que é o nosso Charles, que era do grupo, esse Cascudo e companhia. E o Chico Francisco de Oliveira, Bueno de Oliveira, que agora trabalha aqui, ele tem imobiliária, tem Branco, Vermelha. O Chico, eles eram artistas. O Renatinho, o Renato Oliveira, eles equilibravam, o Renatinho era equilibrista, eles faziam coisas maravilhosas. E o Chico, ele sempre foi muito assim, eles todos são, mas o Chico, assim, também de querer fazer coisas. Eles fizeram coisas lindas na comunidade. A gente fez escolha das senhoritas, comércio lá, com muitos eventos lindíssimos assim com eles. Eles promovendo, a gente só ali ajudando. E o Chico teve essa sensibilidade. Vamos fazer uma rádio comunitária lá e vamos organizando a documentação, porque eu sei que é muito lenta, né? E aí nós ele fez a Rádio Campus e nos convidou. E então um programa para falar sobre a história da Cachoeira dos Campos. Então, que eu estava contando, né, Peixoto, que o meu programa era Cachoeira dos Campos e sua história. E aí o que tu estavas falando agora, que foi esse gancho, que foi uma coisa maravilhosa, e que eu tenho isso. Eu comecei a solicitar, assim, que as entidades fizessem os seus históricos. Que cada um fizesse, as igrejas, a escola, o Itararé, não sei quem, que todas as cidades, as entidades fizessem os seus históricos, que cada dia eu ia narrando um pouco. E eu lembro, e até foi uma coisa muito linda, que tinha uma comissão que estava fazendo um trabalho até de restauro no cemitério dos Porto, que é ali na Encruzilhada dos Grilos. E aquela comissão foi lá na rádio, no nosso programa, a gente entrevistou aquelas pessoas assim, lá da fundação praticamente da história. Eles fizeram também, além desse trabalho, né, nesse cemitério, que foi um trabalho muito lindo, que até hoje, né, aquele cemitério foi restaurado. E as pessoas fantásticas, assim. E fizeram depois um histórico da comunidade católica São Miguel. Então, nós recebemos isso para esse programa, que eu tenho isso tudo. Da comunidade de São Miguel, da comunidade episcopal Santo André, lindíssimo também o trabalho deles. A São Pedro também? A São Pedro nós sempre estamos, porque até era eu eu participava da coordenação na época, e nós até fomos a Pelotas conversar com o nosso primeiro padre, o Riso, aquele... o Severino. O Severino. E ele, na hora que ele já estava nos atendendo, a minha cunhada que estava acompanhando, que era da família, porque a família do meu marido, que eram os festeiros, foram os festeiros da primeira festa. Então, e esse padre Severino, que era de Piratini, que atendia, ele fez a primeira missa. Que dançava muito bem. Ele era maravilhoso. Acredita que nós estávamos chegando, porque ali na Igreja do Porto tem umas árvores na calçadas, e a minha cunhada bateu ali, caiu, e nós fomos para a Unimed, para ela ter um pronto atendimento, e a coisa andou. Mas agora eu ainda prometi para mim mesma que eu quero fazer, assim, com a ajuda de todos, né, o histórico da São Pedro. Do Itararé, eu fiz o histórico do Itararé, porque quando o Itararé recebeu a moção de louvor da Câmara Municipal, tinha que apresentar um histórico. E esses dias eu ainda conversando com a minha amiga Rosana Campos, a Rosana disse, esse dia eu estava fazendo de 1 ano. E eu digo, imagina eu que fiz. O Itararé foi fundado em 19 de dezembro de 1931. Eu peguei a primeira ata e vim.
meu Deus, não sei quantas horas fazendo esse histórico, mas se tu não é pealado, tu não faz. Não faz. E também fiz do CTG Sentinela das Coxilhas, do CTG, pelo mesmo motivo, porque a Câmara também, quando fez ofertou, né, a moção de louvor para o CTG, também precisava. E foi interessante que isso foi, eu acho que em 2000, não sei, vamos supor que fizesse já uns 8 anos, não sei quantos anos que o CTG recebeu a moção de louvor, não lembro. Mas tenho as fotos também lá. E eu lembro que agora, há pouco tempo, a atual patronagem do CTG Sentinela das Coxilhas, a patroa chegou lá em casa muito apavorada, e agora nós temos que fazer o histórico do CTG, porque também é o nosso CTG é do dia 5 de fevereiro de 1981, já tem mais de 30 anos, né? E aí ela apavorada, eu digo, dona Vanderina, calma, que eu só tenho que atualizar, porque até o ano da moção... Não, porque a primeira prenda da região, da 21ª região, está pedindo que ela está fazendo um trabalho de resgate, solicitando a todos. Isso é maravilhoso, ser solicitado, né? Porque a gente age quando é solicitado. Aí, quem é a primeira prenda da 21ª? Uma menina, que a família dela é lá da Coxilha dos Campos, Paola Zanetti Ribeiro, que a mãe dela é da família Zanetti, dos fundadores da nossa São Pedro, ali da Coxilha dos Campos, da família Zanetti, da dona Lorencia e o seu Zé, que estão vivos ali. E o pai dessa 20ª, da prenda, da 20ª, é o professor, filho da dona Aldá, da professora Aldá. Sei. Agora me fugiu. Estavam agora, esses dias eu conversei, era filho deles. Eu digo, meu Deus, isso então vai e volta, e é todo mundo. Que é verdade. Né? É todo mundo conhecido, é todo mundo amigo. Então, o que eu quero dizer é que até essas pessoas que estão longe, como as pessoas, quando a gente está longe, até valoriza mais a terra, nós temos muitos canguçuenses, Henrico, que não puderam ficar mais em Canguçu, não porque não quisessem, porque não tem emprego. Né? Meus irmãos e filhos lá da Coxilha dos Campos, que estão em Pelotas, Porto Alegre, lá sei eu onde, até no exterior, muitos por opção, mas muitos porque não tem emprego. É verdade. Porque a vontade, o amor à terra é maior, mas precisam economicamente sobreviver, né? Professora Ivete, nós temos 2 minutos. Que coisa incrível, né? 1 minuto para a senhora fazer as suas considerações finais. Não sem antes dizer que com a sua vinda aqui, nós queremos, a mesa aqui, a emissora, queremos homenagear uma figura que estará completando 92 anos de Nossa idade. Querida a vó Marieta. Dona Marieta É minha tia, né? Mas eu chamo de vó ela por um carinho. Ela é uma personalidade. Mas deixa eu dizer bem, Girinho, a Dona Marieta fazia as bandeiras do Tararé. Eu sei. Bordadas, aquele trabalho lindo que ela faz até hoje. A Dona Marieta é uma santinha, né? E o pão e o doce Tudo. que ela faz e me manda seguidamente. Tá? Então, nós queremos, Nosso Ivete, carinho, com certeza, todos nós, a comunidade da Coxilha dos Campos, queremos deixar esse registro aqui, agradecendo a Deus, né, por nos permitir ter esta pessoa no meio de nós, até agora, com lucidez, trabalhando, fazendo o que sempre gosta. Amorosa, né? Sempre super amorosa. Tá? E, Cláudia Maria, eu não posso, assim, nem que seja o meu tchau. Eu quero dar uma homenagem também muito, muito carinhosa. Assim, é a pessoa que mais me emociona na vida, que, como é que eu vou dizer, que merece todo o nosso aplauso, que é o senhor Ivo Marcos dos Santos. O Ivinho, uma pessoa fantástica, meu amigo, dedicado. Nós temos que escrever um livro sobre o que ele faz, e que esconde de muita gente, que a gente às vezes fica pescando. Ele é um cidadão, ele é um ser humano que emociona, né? Eu sei Fica disso. o nosso carinho, assim, Claudemar, muito especial por ele, que é um cidadão, assim, é dele, é uma característica dele de doação de vida para o bem comum. Registrado e concordamos totalmente. Um grande abraço ao Ivo e à família, tá? Chegamos ao final. Nos resta agradecer imensamente a atenção que tivemos da professora Ivete, de vir aqui conversar durante 1 hora. Ela achava que talvez não tivesse assunto, faltou tempo. Tá? Quem tem serviço prestado, professora Ivete,
não fica limitado à questão temporal, porque é só começar a falar e flui naturalmente. Por isso, foste a nossa convidada, por isso a nossa homenageada desta edição de hoje, e recebo então o nosso carinho da emissora, meu, do Peixoto, do Henrico, da minha família, a comunidade canguçuense. Nós te amamos muito. Vida longa, muitas alegrias contigo, com o esposo, com a tua filha, teu genro e toda a turma. E assim, Claudemar, muita gente atualmente não sabe, mas a Coxilha dos Campos deve e vai ser eternamente grata ao trabalho que tu fizeste. Não apenas pelas nossas entidades, mas pelas pessoas. Eu tenho muita identificação. Muita gente assim que saiu muito acarinhada de todo aquele trabalho. Assim. E graças à Coxilha dos Campos, eu tive uma esposa maravilhosa, que me deixou 2 filhos lindíssimos, que eu amo muito, que são a razão primeira da minha vida. O Henrico Salvatore e a Amanda Beatriz, teus parentes. Um beijo no coração de todos os ouvintes. Semana que vem, mesmo horário, estaremos aqui novamente. Um abraço.